Live das cavernas para você aqui, meus queridinhos. E hoje, barroco. Vamos começar então? Bom, primeira coisa importante para se dizer sobre o nosso querido barroco é que ele se transformou num estilo internacional, né? Os principais países que adotam ele são França, Itália, a Itália ainda é o centro, né? Mas também alguns países nórdicos, Alemanha. Mas você vai ter o barroco na Rússia, você vai ter o barroco na Polônia, você vai ter o barroco em muitos lugares, incluindo colônias, tipo Índia, México, Brasil. E a gente vai reservar um espacinho especial para falar sobre o Brasil, ok? Vai ter um vídeo especial para isso então. Olha só, a grande característica do barroco, as grandes características do barroco estão aqui, ó, estão aqui, beleza? Ele recebe esse nome por conta dos neoclássicos, ok? O estilo que vem depois deles, né? Na linha do tempo, você tem a Idade Média, claro, né? O Renascimento, que começa no século XV e XVI, ok? O XVI é o século mais importante do Renascimento, mas já no XV você vê algumas coisas acontecendo, beleza? Então, o Barroco ele está no século XVII, XVIII, ok? 17 é o seu início, um pouco misturado ainda com o Barroco, e você vai ver isso, né? A gente vai ver essa mistura principalmente na arquitetura, beleza? Principalmente lá. E se a Idade Média era toda, né, um milênio de arte sacra, né? Arte, desculpa, arte sagrada, né? Você vai ter no Renascimento uma volta aos ideais gregos e romanos, ok? Então a mitologia, as histórias, tudo vai ser contado no Renascimento. A própria arquitetura do Renascimento vai ser uma arquitetura que faz uma leitura dos templos e da arquitetura greco-romana, ok? Agora, o Barroco ele é uma volta, né, à arte sacra, tá certo? Uma volta à arte sacra, mas uma volta à arte sacra através de um olhar da burguesia, do empresariado, né, do capitalista, né? O capitalismo ali já está despontando muito, tanto é que chega a financiar totalmente, né, ou quase totalmente, evidentemente, total é uma palavra muito estranha para se dizer, mas o Barroco é muito financiado pelos burgueses, vamos chamar assim, de empresários lá do século XVI e XVII, desculpa, XVII, XVIII, enfim, ok? Então essas duas características vão ditar as outras, né? Então se a burguesia, né, efetivamente a grande patrocinadora do nosso querido Barroco, você vai ter então um aspecto mais popularesco, né? Um aspecto mais popular, né? E de certo modo não, né, cara? O Barroco vai querer mostrar ao que veio, a burguesia vai querer mostrar ao que veio, vai, vamos dizer assim, encher a igreja, as arquiteturas, as esculturas, as pinturas com detalhes. As pinturas são, principalmente na Itália, são algo à parte. A gente vai falar delas já, ok? A gente vai iniciar falando delas. Mas veja aí, nessa foto da igreja do Rio de Janeiro, né, de São Francisco da Penitência, você vê a grande característica do Barroco, né? Quer dizer, uma profusão gigantesca de detalhes, né? Aqui, símbolos, tá certo? Nesse caso, muito religiosos, né? Ele é extravagante, ó. Ele é confuso,
beleza? Irregular, inconstante e até é considerado bizarro e de mau gosto, justamente por esse gosto que estava lá no Renascimento, ok? Ele tem sim uma simetria, tá certo? O barroco ele é bastante simétrico também, ok? Mas ele vai agregar, por exemplo, com o passar dos anos, né? O rococó, que é um estilo decorativo que traz para a gente essa assimetria, né? Leva o barroco para um outro lugar que é o lugar da assimetria, que é um lugar de uma confusão um pouco maior, certo? Tudo que a gente vai ver do barroco é assim altamente emocional, sentimental e teatral. Vamos parar de falar e vamos chegar a ele então. Aqui você pode ver que eu passei por duas coisas aqui. Leia, beleza? No material que vai estar compartilhado com você. Aqui tem uma linha do tempo. Se você não pegou ainda a linha do tempo da história da arte, clica aqui, dá uma olhadinha nessa linha do tempo. Mas vamos lá então entender um pouquinho do barroco na pintura. Beleza? Na pintura, o seu grande expoente, o seu principal expoente é Caravaggio, para mim, né? Tem muitos outros e outros historiadores de arte vão falar outras coisas, mas o Caravaggio, para mim, é o cara que me pega, assim, né? O Caravaggio tem uma vida muito conturbada, né? Ele, você vai ver nas obras dele essa característica marcante que são os rostos, né? É muito humano a obra do Caravaggio. A obra do Caravaggio é humana, né? Você vai ver o tiozinho, a tiazinha da rua. Tanto é que é assim que ele acabou tomando vários processos pela própria igreja, né? Da própria igreja. Ele colocava, por exemplo, no rosto de Nossa Senhora prostitutas locais, né? Que foram reconhecidas pelos padres, pelo Papa, né? E o cara tomava processo, tinha que arrumar a obra. Tanto é que a gente não tem mais essa obra para mostrar, tem só essas histórias que eu estou contando para você aqui. Ele era da jogatina, ele era, vamos dizer assim, bastante agressivo, inclusive, era um cara que, numa certa disputa de espada, né, ele mata o seu oponente, é perseguido por isso, tem que fugir da Itália, e ele é preso, ele é morto justamente por essa condição do espírito dele, né? Um espírito muito inquieto, agressivo, talvez até hiperativo nos dias de hoje, talvez, né? Mas, observando a obra do cara, talvez a gente possa entender um pouco o porquê que ele é assim, né? Veja a quantidade de movimento dessa obra. O barroco ele tem uma característica que é essa característica teatral, emocional dele, né? Essas duas características, né, o sentimental, emocional e teatral, fazem com que a gente veja na obra muita coisa acontecer. Nunca é uma obra estática, como as obras, por exemplo, até do Renascimento e muito mais da Idade Média, onde você tem lá os santos ou até os patrocinadores, né, os mecenas das artes, parados, estáticos, olhando para o observador, ou para Jesus, ou para Maria, enfim, né? Nesse caso aqui, nessa tela, a gente vê Saulo, né? São Paulo, que tá. Olha só, o cara não tá nem no centro, mano. Olha que ruptura, né? Ele está embaixo da tela, ele está na parte inferior da tela. Se você traça um meio da tela, ele está meio embaixo, cara. E ele está com a mão nos olhos. Ele é essa figura aqui, com a mão nos olhos. Beleza? Ele está acabando de ter uma visão de Deus, né? De Jesus. Então a gente tem um querubim, né? Olha a asa dele aqui, é um anjo, né? E aqui, possivelmente, Jesus, né? Que está vindo ele está estendendo a mão, né? Para Saulo, para São Paulo, né?
São Paulo fica cego nesse momento aqui. E a gente vê, inclusive, mais uma figura que enxerga essas outras duas figuras santas, né? Que é esse soldado romano que, enfim, ajuda, ou tá, de certo modo, ali ajudando São Paulo, protegendo, né? Ele tem uma arma na mão, essa lança. Importante você reparar o cavalo, né? Tem um fundo aí, gente, tem um fundo aí, parece, ó, né? Repara aí que parece ter uma paisagem de mar, inclusive, né? Mas se há uma coisa importante no barroco na pintura, é o claro e o escuro, né? O chiaro e o escuro, ok? O elemento teatral faz com que a gente possa traçar uma característica muito comum ao teatro, que é o foco, né? A luz do teatro, principalmente no monólogo ou numa parte intensa da peça, ela vai deixar de iluminar a peça toda, né? O palco todo, e vai iluminar onde interessa, né? É ali que interessa para o nosso espectador. As pernas, por exemplo, do próprio Paulo, não interessa para nós, né? Interessa para ele essa boca aberta, essa falta de visão que o próprio Caravaggio coloca com uma sobreposição das mãos, né? Esse cavalo, né? A gente não precisa ver o corpo dele, a gente só vê as patas traseiras, né? As ancas dele e essa cabeça virada, né? O próprio soldado. Cara, tudo que está iluminado é o que interessa. Aquilo que não está iluminado, o artista tá te dizendo que não é o foco, mas é óbvio que tem coisa interessante para se ver. Não estou dizendo que não tenha, né? Mas é essa briga, essa disputa entre luz e sombra, né? Essa disputa perpétua entre luz e sombra. Dá uma olhada nas cenas um pouco mais aproximadas, né? Agora a gente nota, talvez, que o cavalo esteja espumando pela boca, né? Que o olhar do soldado é tão humano, né? Que parece que o cara não tá entendendo, não tá compreendendo muito bem o que está acontecendo, né? E o próprio Saulo, ó, né? Eu quero que você perceba que esse é o momento em que a pintura atinge o seu ápice, né? O ápice não é o Renascimento. O ápice da pintura é o Barroco, né? Repara como as figuras barrocas são extremamente realistas. Elas não são naturalistas, elas são realistas, né? Tem uma diferença aí no conceito, ok? Bom, eu trago essa imagem aqui da Idade Média para você. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque justamente no Barroco é o momento em que a gente vai ter esse duelo, né, entre uma coisa chamada pintura linear ou uma coisa chamada pintura pictórica. Pintura pictórica é meio estranho falar porque pictórico, né, é cor, é pintura, ok? Mas o que a gente quer dizer é que houve um momento, principalmente na Idade Média, em que as linhas, elas geravam a luz e sombra, né? Você fazia perspectiva, não havia perspectiva linear como no Renascimento, mas você tentava, né, fazer luz e sombra, fazer volume, fazer perspectiva, sempre com a linha, né? Sempre com a linha. E no Barroco, você vai ter o degradê, né? Você vai ter a cor e a mistura de cor, né? E não mais a linha, como elemento principal da pintura barroca. Linha a gente consegue ver, inclusive, no Renascimento, né? A gente vê, inclusive, contornos, né? Agora, no Barroco vai ser impossível você ver isso. Essa é uma obra de Tiziano, é uma obra do Renascimento. Eu preciso dizer para você aqui, sempre tenho que trazer um pouco o Renascimento para te trazer um pouco essa diferença entre um e outro. Então, repare uma coisa importante. No Renascimento, tudo tem claridade. Repara aí, né? O Renascimento, tudo é muito claro. Todas as formas devem ser vistas, né?
não interessa se elas estão no fundo, se elas estão na frente. Vou fazer um parênteses aqui, ó. Escola de Atenas, Rafael Sanzio. Vamos pegar aqui no Wikipédia mesmo, que tem sempre uma imagem com mais qualidade. Essa é a Escola de Atenas, Rafael Sanzio, Renascimento. Observa que eu não estou falando que não tem luz e sombra, né? Mas, enfim, apogeu, né? Ápice da perspectiva linear, repara aí, o ponto de fuga está no centro. Se você não entende de ponto de fuga, coloca aí ponto de fuga, perspectiva linear, você vai entender um pouquinho mais. Mas, repara, todos os personagens, eles são muito bem vistos. A gente tem que ver no Renascimento todos os personagens. Eles ficam claros pra gente, embora haja luz e sombra, tudo normal, ok? Inclusive, numa aula sobre Renascimento, eu vou falar um pouquinho para você dessas duas figuras aqui, ó, que são estudantes que o Guns N' Roses usou para fazer o álbum quádruplo dele, Use Your Illusion, beleza? Mas depois eu falo sobre isso, isso é uma outra aula, né? Então, assim, Renascimento, claridade, mano, até no inferno, né? Esse é o tríptico do Jardim das Delícias, Éden, né? O espaço terreno e o inferno. Mesmo no inferno, você enxerga todas as figuras, né? As figuras são claras para você, beleza? Aí a gente vai entrar num grande pintor barroco, que é o pintor Rembrandt. Certo? O Rembrandt é um pintor holandês responsável pela Ronda Noturna, um quadro tipicamente do barroco holandês, né? Ele está retratando aí as milícias, beleza? Vamos aproximar um pouquinho mais o quadro pra gente aqui, ó. São as milícias rondando a cidade à noite. O que isso quer dizer? Uma rápida explicação, então, ó. Milícia, basicamente o início da polícia, né? Não era um exército oficial, certo? Daquela cidade, daquele patrono da cidade, enfim, que está aqui no meio, inclusive, né? Esse é o patrono da cidade. Aliás, o patrono da cidade é esse aqui de branco, esse que é o chefe da milícia, beleza? E o chefe da milícia está levando o patrono para ver a ronda noturna, que é, de certo modo, aquelas pessoas contratadas que vão se tornar depois policiais, né? Polis, cidade, ok? Que vão ficar, né, vigiando a cidade à noite, beleza? A Ronda Noturna tem uma história gigantesca, ela foi cortada depois que ela foi... na verdade, ela foi... Rembrandt fez duas telas, duas rondas noturnas. Uma ficou para um nobre, né? E o cara colocou ela num castelo. Outra foi para a prefeitura de Amsterdã, se eu não me engano. E na prefeitura de Amsterdã, ela recebeu um corte. As linhas brancas que você está vendo aí nessa imagem é justamente o corte que ela fez. Tem uma porção de coisa sobre ela, eu não vou entrar em detalhes, mas se você quiser aqui, tem bastante coisa. Olha só que interessante agora que a gente vai falar para você, barroco na pintura. O Frans Hals, o belga Frans Hals, ele está em 1627, ele está ainda nessa transição, ele está num momento transitório entre o Renascimento e o Barroco. Então você vê que a obra, apesar de ter poucos lugares de sombra, ela é extremamente iluminada, né? Mas ela tem uma característica já muito típica do Barroco, que são as feições muito humanas, né? A expressão extremamente humanizada dos personagens e esse realismo, assim, cruel, né, cara? Um realismo quase fotográfico que só vai ser superado na década de 50, 80, né? Entre 50 a 80 pelos pintores hiperrealistas americanos, cara. Essa é uma outra aula legalzinha pra caramba pra você ver como a pintura superou a fotografia. Isso é fantástico, superou, é isso mesmo que você tá ouvindo. Ok? Então, ó, clareza e ausência de clareza. Luz e sombra, beleza? Luz e sombra, ok?
cara, o típico quadro barroco, né? Esse é Vermeer, Holanda também, ok? Fundos praticamente pretos, né? Os fundos muito abstratos, muito escuros, ok? Tem um degradê nesse fundo? Tem. Você consegue reparar nisso e tem toquezinhos, né? Se você vê a tela ao vivo, então, é impressionante, né? Mas, de novo, ó, figura muito humanizada, a luz e sombra muito presente, né? Essa era uma empregada. Tem um filme, inclusive, que chama Moça com Brinco de Pérola, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui agora, ó, só para a gente finalizar a pintura, sobre Caravaggio. De novo, a gente volta nele, só para contar um aspecto para vocês sobre São Pedro. São Pedro quis ser crucificado de ponta cabeça. É isso mesmo que você está ouvindo. São Pedro quis ser crucificado de ponta cabeça. Ele não se achava digno, né, de ser crucificado como Cristo. E ele foi crucificado de ponta cabeça. O que vai gerar essa ideia muito interessante, deixa eu ver se eu consigo pôr tudo aqui, ó, que tem, né, um close dele aqui, um detalhe dele, e obviamente vou tentar tirar o som para não atrapalhar a gente aqui, ó. Esse fato acaba gerando uma super discussão e acaba sendo, né, a cruz invertida acaba sendo apropriada justamente pelo heavy metal, né, pelo thrash metal, pelo death metal, que são aqui você está vendo o Cannibal Corpse e o Jim Carrey num show do Cannibal Corpse, né, cara? Onde esse símbolo, que é ainda um símbolo cristão, beleza? Desculpa aí quem é satanista e tudo tal, mas se você tem uma cruz invertida, você ainda tem a cruz, ok? Ainda carrega a cruz. Você tem que usar outros elementos, mano. E desculpa aí também, demônio, né? Lúcifer ainda tá dentro da mitologia católica. Você está falando de catolicismo ainda, né? Se é esse o seu objetivo, não falar de catolicismo, desculpa aí, você está falando. E é muito legal ver essa ceninha aí, dar uma olhadinha com mais atenção. Esse é um filmezinho muito legal, Ace Ventura, ok? Beleza, bichos, bichas, Ó, Rick Rubin mostrando pro Paul McCartney Cannibal Corpse. Esse cara é um cara lendário, né? Ajudou muito o Metallica a trabalhar no seu álbum preto, ok? Esse é Velázquez, o barroco espanhol, certo? Figuras humanas, cena comum, certo? Cena comum, cena cotidiana, certo? Velázquez ainda, e olha só que interessante, né? O barroco tem uma característica de arte sacra, né? É o Renascimento que tem a característica que na volta aos ideais gregos romanos. E aqui a gente vê o triunfo de Baco, né? Baco como sendo o deus da festa, da orgia, do vinho, né? É isso, pessoas, essa é a pintura barroca, mas eu não posso deixar de falar também do trompe-l'œil, que é o engana-olho, né? O engana-olho é uma característica que o barroco, vamos dizer assim, descobre, né, com mais, ou se revela com mais ênfase, que é o seguinte, ó, a parede ela acaba aqui, ó, onde eu estou passando o meu mousezinho aqui, vou até dar um zoom para você ver. Aqui você tem uma janela, né? E aqui ainda é parede, e a parede acaba aqui, ó. A partir daqui em diante, você tem o teto. Então, ó, essas colunas, essas imagens, colunas, imagens, tudo aqui, ó, tudo aqui é teto, né? E ó, o trompe-l'œil é justamente esse elemento que faz com que o nosso olho se confunda, se engane e que imagine que o teto tem uma continuidade para cima ainda, né? O teto continua, o teto é mais alto do que ele seria. Nesse caso, vai até o céu, né? E aqui a gente vê os anjinhos. É um afresco, beleza? Isso tá hoje, né? Isso tá como é que chama? Na tatuagem, né? Ó, algumas tatuagens são hiperrealistas, né? Ou chamadas tatuagens 3D, tá certo? Isso tá nas paredes, volto a falar dos afrescos aqui. Descobre aí. No oitavo ano eu faço uma brincadeira com o meu aluno para ele pensar o que nessa parede tem
de pintura. E são todas essas partes em volta, né, da janelinha. Afresco, cara, Grécia tem afresco, Roma tem afresco, Egito tem afresco, Mesopotâmia vai ter afresco. Pintura na parede, né? Em cima de um rejunte fresco, beleza? Então, passa a argamassa de cimento na parede ou gesso. O nosso querido Leonardo da Vinci, ele vai criar o gesso, né? Ele vai fazer a Santa Ceia sobre gesso e não sobre rejunte de cimento, ok? O que vai gerar para ele um transtorno, porque essa pintura ela começa a se degradar muito rapidamente. O gesso é muito mais degradável do que a argamassa. Não sei se você sabe, mas isso é onde estava a Santa Ceia, nessa paredezinha aqui, ó, certo? Ela ficava num refeitório de monges, né? Bom, falado tudo isso, vamos agora pro que interessa mais, beleza? Vamos trazer um pouquinho para você a arquitetura barroca. Arquitetura internacional, já falei, tem uma aulinha, o próximo capítulo tem uma aulinha só com arquitetura brasileira, beleza? Salvador, Rio de Janeiro, principalmente Minas Gerais, ok? Mano, se você quer um elemento típico da arquitetura barroca, é a profusão de detalhes, é um monte de detalhes que você vai achar, mas é isso aqui, ó, que parece um pouco aquele capitel jônico que a gente viu na aula de Grécia, né? O capitel jônico. Se você não lembra, coloca aí capitel jônico, você vai entender o que é, depois você volta para nossa aula. Isso aqui parece o capitel jônico, mas o capitel jônico tem as voltinhas, né, essas ondulações, que parecem ondinhas mesmo, né? O barroco vai ter na arquitetura, o barroco vai ter muitos elementos florais, né? E o rococó vai ajudar muito o barroco nisso. Elementos naturais, como folhazinhas, e elementos marítimos também. As conchas são marítimas, ok? Beleza? Agora, mano, a gente não pode deixar de dizer aqui que algumas igrejas, né, algumas construções arquitetônicas, elas estão ainda usando elementos tipicamente greco-romanos, tipicamente do Renascimento, né? Então, o frontão, né? A gente vai ver já já o que é isso aqui, ó. O frontão é esse triângulo que havia muito, né? Em todos os templos romanos havia um frontão. Só que logo embaixo do frontão você tinha as colunas circulares gregas, né? Ok? Então, aqui é uma leitura. Veja que o Barroco e o Renascimento fazem... isso aqui é típico do Renascimento, mano. Não é típico do Barroco isso, tá? Assim como esses domos, né? Essas construções arredondadas, esses domos, esses telhados arredondados são típicos do Renascimento, né? Aqui a igreja, de novo, certo? A igreja de Jesus, em Roma, do Giovanni Battista Gauli, olha lá, ó, século XVII. É um momento de transição, ok? Então a gente não vê aquela profusão de detalhes, ela tem ainda algumas características do Renascimento, mas a gente já vê características do Barroco nela, principalmente nas portas, né? Sai o arco romano, certo? Ó, isso aqui não é um arco romano completo, beleza? Mas ela tem aqui características bastante importantes do neoclassicismo. Olha dentro da igreja. Aí sim você vai entender o que é o Barroco, né? Essa profusão de detalhes, muitos detalhes. A gente vai falar de rococó já já, você vai entender um pouco melhor isso então, beleza? Definição do Barroco na arquitetura. Leia um pouquinho aí, porque é basicamente o que a gente está falando, né? Exuberância dramática, que nós já falamos na pintura, né? Busca de emoção, né? Ele se contrapõe àquela questão sóbria, né? Austera, certo? Do Renascimento. Mas você vai ver ainda elementos do Renascimento nele, né? Exuberância ornamental, então algumas características, formas curvas, sinuosas, dinâmicas, contraste entre luz e sombra, temas religiosos, busca da emoção. Vamos dar uma olhada então, ó. Aqui eu vou trazer rapidamente para você uma porção de coisas aqui, ó. Então,
fica esperto porque vai ter elemento renascentista e vai ter elemento barroco, né? É óbvio que aqui a gente vê esse tanto de ouro, inclusive no telhado, mano. Não tem como não falar que isso aqui é barroco, né? Não tem como, certo? Escultura em cada trechinho possível da parede, os caras metem escultura, certo? Ah, eu vou fazer aqui um negocinho pra eu ficar aqui e eu vou meter escultura. Mano, você vai ver muitos detalhes. Esse é, né, a típica escultura, a típica arquitetura barroca. Mas, para a gente fazer essa diferenciação, dá uma olhada no que a gente está chamando de sobriedade do Renascimento, né? Olha uma igreja do Renascimento, a Basílica de São Lourenço, em Florença, uma cidade para você visitar. Visite Florença. Eu não fui ainda, preciso ir para a Itália. Mas olha, muito mais sóbrio, né? O próprio altar-mor, muito mais tranquilo, não tem tantos elementos, você não fica piradão lá vendo, certo? Aqui, ó, o templo de São Pedro, em Roma. Olha só, de novo, esse esse domo aqui, né? Essa coisa redonda é tipicamente do Renascimento, tá certo? É tipicamente do Renascimento. Olha só, cara. Paredes mais limpas, isso é típico do Renascimento. Típico do Renascimento. Típico do Renascimento. Aqui então, mano, né? Aqui é o quê? Vila Capra, ok? Andrea Palladio é o arquiteto, certo? Arquitetura paladiana, né? É um paláciozinho, mano, do carinha aí, ok? O típico frontão, né? É esse triângulo grego, junto com isso aqui que eu tô falando pra você, ó. Isso aqui, ó, capitel jônico, atenienses. Cadê os atenienses? Filosofia, cadê vocês? Ok? Ok? Vila Capra, é desse cara Capra, ok? E aqui, ó, colunas, típico Renascimento. Olha o Renascimento aí, ó, mais sóbrio, né? Menos detalhes. Olha o arco romano, beleza? Aqui, ó, é um elemento, sim, da Idade Média, beleza? Aqui bem pequenininho, as rosáceas, né? Na Idade Média, os vitrais circulares, as rosáceas, eram muito utilizados, viu? A gente vai ver, ó, por exemplo, aqui, essa é a igreja que a gente acabou de ver, né? Olha só como tem elemento da Idade Média, ela é limpa e clara, né? Mas ela começa a ter elementos que são elementos do Barroco, beleza? Cara, fica muito difícil a gente entender o que é barroco e o que não é. Será que tá difícil? A gente vai ver alguns então, ó. Renascimento, Palácio de Médici, olha o arco romano, beleza? Sobriedade, paredes limpas, né? Arco romano, embora a pedra seja rústica aqui, ó, né? Aqui uma pedra mais polida, a gente tem sobriedade na parede, não tem elementos. Aqui, só para você entender as partes de um templo romano, a parte 4 é o frontão, beleza? E aqui a gente começa a entender a arquitetura do nosso querido barroco. Dá uma olhada que tem o frontão, sim, mas ele tá de outra forma já. Todas as paredes são cheias de detalhes, né, cara? Olha só, barroco espanhol, mano. Barroco espanhol. Lembra de Gaudí, né? A igreja Sagrada Família, por exemplo. A gente não dá para falar que ela é barroca, ela não é barroca, mas o elemento de profusão de detalhes tem uma característica barroca ali, né? Certo? Olha só, o barroco alemão, mais sóbrio, né? Com mais características do Renascimento, do Duomo do Renascimento, né? O arco romano, aqui não é tanto, porque as rosáceas elas eram bem circulares, né? Beleza? Esse palácio é um palácio tem muitas características do Renascimento, mas ele foi feito no período barroco, ok? Esse é uma residência, viu? Isso é uma residência, é um palácio. Eu não vou me atrever a falar esse nome aqui não, mas é na Alemanha. Repara que, cara, de novo, você vai ter uma parede com menos elementos, mas uma decoração muito presente em todas as janelas, né? Inclusive, esse frontão, que já não é mais triangular, já tem justamente a forma barroca, né? Ondulada, beleza? Na Rússia, mano, ouro até na parede, né? Profusão de detalhes, tipicamente barroco. E aí o barroco no México, mano, olha que legal, né? Feito com azulejo, certo? Com azulejo, que de certo modo
teria que ser uma característica portuguesa, né? Mas aqui a colonização é espanhola, né? Então as cores são muito proeminentes, né? Muitos detalhes, né? Dentro das igrejas agora, a gente não vai chegar a tantos detalhes assim, você já tá dando 35 minutos de aula, beleza? Ó, cara, barroco, a Praça de São Pedro, características do Renascimento, características barrocas, beleza? Dentro, fora e agora o Rococó. Rococó é um estilo ornamental, beleza? Volta aqui, ó. Mesma coisa, ok? Só que ele tem um caráter assimétrico também. Veja, a assimetria, essa divisão no meio, tem que ser igual para cá e igual para cá, né? Ele não é exatamente assim, né? Alguns elementos são diferentes, beleza? Bom, folhas, conchas são muito presentes e elementos ondulados, né? Muito presentes. Rococó versus barroco, certo? O barroco é mais simétrico e o rococó é menos simétrico, né? Beleza? Ele é mais assimétrico, ok? Assimetria, beleza? Flores ornamentais acaba tendo nos dois, mas o rococó é muito mais. Você vai reparar aqui, ó. E o rococó tem muito tons pastéis, você vai entender isso um pouquinho. Essa é uma característica que vem justamente do Oriente, né? Olha só. Se a gente fala de rococó, a gente fala de ornamento. Ornamento a gente fala cara, utensílios, né? Beleza? Olha só que interessante. Interiores, né? Beleza? É isso. Então, cara, profusão de detalhes. Aqui depois pega essa aula e vai vendo com detalhezinhos aí, ó. Profusão de detalhes é super do rococó, né? Muitos detalhes. Eu não vou falar de tudo, eu não vou parar e falar de tudo porque você já está cansado, né? Rococó na pintura, tem inclusive pintura. Qual é a característica? Tem uma pequena volta ao Renascimento, mas você sempre vai ver motivos florais de novo, conchinhas de novo. Esse é bastante interessante, porque o Luís XV coloca essa tela na sala de jantar dele, né? Dá uma olhada no que está acontecendo nessa telinha aí. Imagina como é que os caras não eram, né? No seu íntimo, beleza? Olha só, tetos, né? Então veja que é mais iluminado, certo? Mais iluminado, principalmente a pintura de tetos, ok? Não vai ter aquela luz e sombra, vai ter uma luz muito intensa, né? Aqui a gente fala, inclusive, de tudo, mano, de tudo. Escultura barroca, né? Uma escultura que tem como característica ser um elemento decorativo da arquitetura, beleza? Tem todas as questões que nós vimos, né? Expressividade, teatralidade, emoção, tudo, né? Você vai ver sempre nas arquiteturas movimento, pleno movimento, beleza? Coisas acontecendo e, cara, essa coisinha aqui, ó, é tipicamente barroco. Esses raios, né? Seriam os raios do Espírito Santo, ok? Há algumas arquiteturas rococós, né? Você vai ter o elemento rococó, principalmente nos detalhes, nos detalhezinhos da escultura, que são detalhes, como eu já disse para você, florais e marítimos, né? Tipo conchas, ok? Pessoal, pra gente encerrar então e fechar de vez essa aulinha, desculpa aí, deu 38 minutos, né? Vai dar 40 minutos. Eu trouxe a música barroca para vocês, ok? E a música barroca, ela tem, vamos tentar organizar isso na cabeça, ela tem características muito parecidas com todo o resto, né? Então essa dramaticidade, né? Ela é muito complexa, né? Assim como a pintura, assim como a arquitetura, cheia de detalhes. E quem são os caras? Depois você pega aqui as características dela. Quem são os caras mais importantes? Bach e Vivaldi. Mas tem um monte aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, que tem um monte para que você veja. Handel, eu conheço um pouquinho. Não conheço muito música clássica, nem música barroca. Mas tá aí para você conhecer. Chegou a sua hora. Beleza? É isso aí então. Fui!